Hoje, a nossa missão aqui, na nossa investigação literária, é decodificar, uma das mentes mais fascinantes e complexas da literatura recente. Nossa, e bota complexa nisso. Pois é. Estamos falando da Sybil Van Antwerp. Ela é o centro daquele romance epistolar incrível, O The Correspondence, da autora Virginia Evans. Exato. E o formato do livro é genial, né? Muito. Através de uma pilha imensa de cartas, algumas que chegaram aos destinos e muitas que nunca saíram da gaveta, a gente vai investigar os segredos dessa mulher. Uma ex-assistente jurídica de 73 anos. Isso. Uma mulher que passou a vida inteira orquestrando a justiça ali nos bastidores. E o que torna essa nossa imersão de hoje tão rica é justamente a contradição que é a Sybil, sabe? Uhum. Ela não é tipo um livro aberto. Ela é um cofre muito bem trancado. Totalmente. Porque ao mesmo tempo em que ela escreve cartas parabenizando autoras super renomadas, tipo a Anne Patchett, e debate reflexões profundas de igual para igual com a Joan Didion. Sim, cartas inteligentíssimas. Muito. Mas ao mesmo tempo ela tem uma correspondência secreta, toda em código com um menino de 12 anos. É uma personagem maravilhosa. Pensa numa mulher que se recusa terminantemente a tingir o cabelo grisalho. Sim, ela encara o envelhecimento de frente. Com a cabeça erguida, mas que, paradoxalmente, esconde da própria família que está perdendo a visão. É muito louco isso. E ela esconde isso a tal ponto que, literalmente destrói o Cadillac dela batendo contra um muro baixo. É. Uma loucura mesmo. Eu adoro o formato epistolar porque, ele é cada vez mais raro hoje em dia. E ele é cirúrgico, né? Cada palavra no papel é uma escolha deliberada. Exatamente. A precisão é o oxigênio da Sybil. Se a gente observar quem ela é hoje, no tempo presente da narrativa, a rotina dela é uma fachada de controle absoluto. Tudo muito cronometrado. Nossa, sim. Segunda-feira, por volta das 10 da manhã... Lava ela com a sua caneca de chá Irish Breakfast com leite pra mesa. A cama perfeitamente feita. Isso, a louça lavada, as plantas regadas, ela senta de frente para aquela vista deslumbrante do rio Severn, lá em Annapolis. E arruma a pilha de papel de carta, conta os selos. É uma arquitetura diária, sabe? Projetada exclusivamente para manter o caos do lado de fora. Mas aí vem o acidente. Pois é, o acidente com o carro. E aí que essa estrutura dela começa a tremer, porque ela não bateu aquele Cadillac à noite por causa de uma distração qualquer. Não foi tipo olhar pro rádio ou algo assim? Não. Ela relata, de uma forma bem perturbadora até, que experimentou um abismo negro. Um abismo negro. Ela não sabe dizer se a visão apagou por 1 minuto ou por 1 segundo. Simplesmente tudo sumiu. E o que ela faz? Ela omite isso completamente dos filhos, a Fiona e o Bruce. Exato. E essa omissão fala volume sobre como ela enxerga a vulnerabilidade. Com certeza. Tem aquela parte em que a filha dela, a Fiona, que mora em Londres, mas trabalha muito em Sydney, na Austrália, manda um e-mail. O e-mail longo. Aquele e-mail super longo, cheio de dedos, basicamente sugerindo que a mãe venda a casa e se mude para uma casa de repouso. Com aquele nome quase cômico de Happy Hills. Isso. E a reação da Sybil lendo isso é hilária, mas muito implacável, né? Nossa, demais. Ela não responde à filha com argumentos lógicos ou carinho. Ela lê Casa de Repouso e imediatamente lembra de um caso judicial que ela estudou. O caso dos ratos? Sim. O caso em que uma idosa processou a instituição porque ratos mastigavam a bolsa dela durante a noite. E o que a nossa pragmática Sybil faz? Ela ignora o e-mail da filha com uma frieza monumental. Simplesmente não responde. Não responde e ainda vai até uma concessionária comprar um carro novo. Um Volkswagen Beetle vermelhão. Que ela diz parecer uma nave do futuro. É a mais pura negação motorizada, sabe? É o mecanismo de defesa clássico dela em ação. Ela afasta quem, teoricamente, deveria estar mais perto, que é a família. E, em vez disso, ela constrói amizades totalmente improváveis nas margens da vida dela. Como vizinho, né? Isso, o Theodor Lübeck. Ele tem o hábito de deixar rosas e caramelos na varanda dela. A forma como ela descreve ele nas cartas é fantástica. Sim, ela o chama de um renegado da margem sem lei do oeste americano. Eu ri alto nessa parte. E também tem o Harry.
Ah, o Harry. A relação dela com esse menino de 12 anos é, talvez uma das coisas mais ternas do livro. Com certeza. Ele é um garoto inteligentíssimo, né? Muito. E ele escreve para ela contando sobre o cachorro novo dele, o Thor. Nomeado em homenagem ao deus da guerra, claro. Claro. E também lamentando como ele perdeu a feira de ciências para uma colega. Uma colega que construiu, segundo ele, uma baleia robótica injustamente impressionante. Injustamente impressionante é ótimo. E ele até reclama do mau hálito e da caspa do psiquiatra dele, o Dr. Oliver. Nossa, coitado do psiquiatra. Pois é. E pro Harry, a Síbil é a guardiã de pedras. É o código deles, né? Isso. É o código para designar alguém que guarda segredos. O que me faz pensar numa analogia. Vamos destrinchar essa ideia juntos aqui? Bora. A vida de Síbil parece, uma daquelas fortalezas medievais intransponíveis. Adoro essa imagem. E as cartas são a ponte levadiça. Ela baixa essa ponte exclusivamente para quem ela quer e levanta de novo no segundo seguinte. E a família fica acampada do lado de fora do fosso. Exatamente. Mas o vizinho excêntrico e o garoto brilhante de 12 anos entram, porque eles não ameaçam os alicerces dessa fortaleza que ela construiu. E o mais fascinante dessa sua analogia da fortaleza é que o fosso em volta dela não é de água. Não. Não. O fosso é feito de distanciamento intelectual. E a cegueira que se aproxima ameaça secar esse fosso. Caramba, bem pensado. Porque, assim, não é apenas uma questão médica, sabe? O diagnóstico paira sobre ela como uma sentença existencial. Porque ela é uma mulher das palavras. Exato. Para alguém cuja vida inteira, a identidade inteira foi forjada em cima de ler e escrever sentenças complexas, perder a visão é perder quem ela é. Faz todo sentido. Nas cartas que ela rasga ou guarda sem enviar, os pesadelos que ela relata não são apenas sobre o escuro. São sobre o quê? Ela sonha com canetas derretendo nas mãos, com as letras de um livro se transformando em rabiscos ininteligíveis. Sem a visão, ela perde a capacidade de operar a ponte levadiça. O que nos leva para um ponto crucial do passado dessa mulher. Sim, a carreira dela. Essa necessidade obsessiva de controle absoluto no presente ganha um contorno quase trágico quando a gente entende o que ela fez lá no passado. Ela simplesmente abriu mão de todo o controle e prestígio público que ela poderia ter tido. É uma decisão que confunde muita gente. E isso vem à tona com a notícia do falecimento do antigo chefe dela, o juiz Guy Donnelly. E aqui o livro nos dá um contexto formidável, viu? Porque para entender a escolha dela, a gente precisa olhar para quem ela era. A melhor aluna. Isso, a Síbil foi a melhor aluna, a primeira da turma, na Faculdade de Direito da Universidade da Virgínia. Espera, estamos falando de que ano, mais ou menos? 1967. E aí ela vai trabalhar com o Guy Donnelly, que na época era um advogado brilhante, atuando num caso devastador. Aquele sobre exposição ao amianto em navios, né? Exato, envolvendo a empresa Thackeray Materials. E eles formaram uma dupla tão afiada, tão implacável, que os colegas de tribunal os chamavam de Butch e Sundance. Uma referência de peso. As pessoas diziam que os dois literalmente dividiam o mesmo cérebro. Aí, em 1971, o Guy é nomeado juiz. E a brilhante Síbil, o que ela faz? Ela surpreende todo mundo. Muito. Ela tem a chance de virar sócia do escritório, de ganhar rios de dinheiro, de ter o próprio nome na porta de vidro. Mas ela joga tudo isso pro alto. E acompanha o Guy. Ela acompanha ele como a mera assistente dele, a Chief Clark. E ela fica sentada naquela mesma cadeira por quase 30 anos. 30 anos na sombra de um homem. Pois é. Aí uma jornalista chamada Alex Tu escreve um perfil retrospectivo no jornal questionando isso. O famoso artigo O que aconteceu com Sybil Van Antwerp. Isso. E o artigo tem um tom meio de pena, sabe? Um idealismo feminista de quem olha para trás e vê a Síbil como uma vítima invisível do patriarcado. Silenciada pela sombra de um juiz poderoso. Exato. Só que a resposta que a Síbil rascunha para essa jornalista... Ah, a carta que nunca chega aos Correios. Essa mesma. É de uma franqueza assustadora. Ela destrói completamente essa narrativa de coitadinha. Ela não aceita essa pena de jeito nenhum. De jeito nenhum. Síbil explica, com uma clareza bem cortante, que a escolha dela não teve nada de submissão. Foi a busca por uma simbiose intelectual absoluta. Faz sentido, pensando na época. Sim,
Ela lembra a jornalista de que, nos anos 70, as mulheres na advocacia não tinham o caminho livre. Elas enfrentavam o que hoje a gente chama facilmente de assédio sexual, né? Assédio, condescendência diária, o trabalho duro para agradar clientes que não as respeitavam só por serem mulheres. Então, o cargo de assistente, trancada na sala do juiz Donnelly, ofereceu a ela um laboratório hermético. É uma ótima definição. Ali dentro, ela não precisava lidar com políticas de gênero. Ela podia se entregar ao amor purista pela lei. Mas olha só, a gente precisa fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho aqui. Manda. É que eu entendo a hostilidade da época, mas será que não foi só isso? Será que a Sybil não usou essa posição não só pelo amor à lei, mas como um escudo extremamente conveniente? Como assim um escudo? Pensa bem. Escondendo-se atrás do nome do juiz Guy, ela nunca foi a pessoa que publicamente assinou a sentença. Ah, entendi. Ela ficava imune. Sim, ela pôde brincar de Deus, exercendo uma justiça puramente cerebral e lógica, sem ter que encarar a bagunça emocional e as consequências humanas terríveis que vêm com essas decisões judiciais. O nome no topo do papel que destruía ou salvava vidas não era o dela. Exato. E esse questionamento vai direto ao coração de como o sistema de justiça opera no livro. É verdade. E ao ponto central de uma das correspondências mais agressivas que a gente encontra nessa nossa imersão. A Sybil recebe uma carta anônima, assinada apenas por DM. Nossa, essa carta é pesada. Tal frio. É um soco no estômago. DM critica exatamente essa ideia de uma justiça perfeita e limpa como um alfinete, sabe? Que foi pelo que o tribunal do juiz Guy ficou famoso. Mas por que o DM odeia tanto essa perfeição toda? Porque, para essa pessoa, a justiça inflexível de Sybil não era arte. Era um tanque de guerra que esmagava vidas sem misericórdia, deixando famílias em ruínas e se importando apenas com a lógica da lei, e não com os seres humanos. Caramba! E isso dá um nó na cabeça de quem lê. Porque você começa achando que a Sybil é uma heroína injustiçada que não teve reconhecimento. Sim, por causa do artigo da jornalista. Isso. E aí, logo depois, você toma essa pancada com uma carta dizendo que ela era, na verdade, um trator sem coração. E o texto da Virginia Evans é magistral justamente por não nos dar uma resposta fácil, sabe? A narrativa não toma partido. Fica tudo numa zona cinzenta. Exato. Por um lado, temos a visão purista da Sybil de que a lei deve ser neutra e inabalável para que haja ordem na sociedade. Por outro, temos a denúncia de DM de que a aplicação crua e puramente lógica da lei pode ser devastadora para pessoas reais. E a nossa análise aqui precisa manter essa imparcialidade também, porque isso nos obriga a ponderar sobre o próprio conceito de justiça. Sim, ela deve ser um cálculo matemático inviolável ou deve possuir uma certa elasticidade humana? É um debate gigante. Mas sabe essa imagem de cadela de metal frio? Essa casca insensível? Uhum. Ela cai por terra no momento em que a gente lê as cartas mais íntimas dela. Quando nós finalmente conseguimos olhar por trás do muro dessa fortaleza, a gente descobre que aquela rigidez toda esconde uma dor tão profunda, tão insuportável, que muda tudo o que pensávamos sobre ela. Nossa, com certeza. E o momento que revela isso com mais força é a correspondência dela com a Joan Didion. A grande Joan Didion. Sim. A Joan, que escreveu brilhantemente sobre a perda, provoca a Sybil a falar sobre o luto. E é aí que descobrimos que a Sybil perdeu seu filho, o Gilbert, quando ele tinha apenas 8 anos de idade. 8 anos? Isso aconteceu há 39 anos. Quase 4 décadas carregando isso. E na carta, a forma como ela tenta explicar o luto é angustiante. É muito visceral. Ela diz para Joan Didion que a presença desse filho que não existe mais ocupa um espaço tão absurdo dentro dela que é como se ela tivesse engolido um balão de ar quente. Engolido um balão de ar quente, que imagem forte. Sim, o peito dela vive esticado ao máximo, prestes a estourar. Mas ela passa os dias sorrindo e não deixando ninguém ver a tensão. E o que me chamou muita atenção foi a forma como ela esmaga totalmente aquele clichê das estações da vida. Ah, sim. Sabe quando as pessoas tentam consolar alguém dizendo: "Ah, o sofrimento é só uma estação. É um inverno que vai passar e logo vem a primavera." Essa noção terapêutica comum causa uma repulsa imensa nela. Total. A Sybil, com a mente hiperracional dela, rejeita a ideia de que o sofrimento humano siga um padrão climático ordenado. Para ela, tentar empacotar o luto num calendário é quase uma ofensa. Exatamente.
E a metáfora que ela usa para substituir a história das estações é de quebrar o coração. Ela descreve a vida como uma caminhada solitária, interminável e congelante por uma estrada no meio de montanhas cobertas de gelo. Tudo muito frio. Muito. E de vez em quando, ao longo dessa estrada horrível, você encontra uma cabana aquecida. Que seria um momento feliz. Isso. Essa cabana é um momento de alegria verdadeira. Um período de harmonia no casamento, as tardes brincando com os filhos pequenos. Você entra na cabana, tira o casaco, senta perto do fogo. E descansa um pouco. Mas o luto, perder uma criança de 8 anos, isso não é apenas sair da cabana para continuar a viagem. É ser ejetado de forma violenta pela janela. Arremessado de cara na neve daquela estrada escura. Nossa, é muito brutal. A única diferença é que, com os anos, os momentos em que você não pensa nele ficam ligeiramente mais longos. É por isso que ela odeia fim de ano, não acende luzes de Natal, evita festas. Ela recusa a falsa promessa de que o inverno está acabando. Exato. Sabe, se a gente conectar essa dor brutal à trajetória profissional dela, tudo ganha uma nova dimensão. Como assim? Pensa bem, como uma mente tão brilhante sobrevive quando o universo toma o próprio filho de uma maneira tão caótica e arbitrária? Ela buscou refúgio. Na única coisa que fazia sentido para ela: a ordem, o isolamento lá no escritório, o mergulho na lógica cristalina da jurisprudência, a construção de sentenças irrefutáveis. A lei tem causa e efeito, sabe? A lei oferece regras claras. Sim. O tribunal foi o lugar onde ela encontrou tudo aquilo que a vida negou para ela quando tirou o Gilbert. É muito forte pensar nisso. Ela se trancou naquele escritório com o juiz Guy, porque lá ela tinha controle. Exatamente. E agora, voltando para o presente, o controle está escorrendo pelos dedos dela de novo. Aquela estrada fria que ela usou como metáfora está literalmente ficando sem luz por causa da cegueira. A escuridão física potencializa o terror de se ver presa de novo no gelo. E é exatamente nesse estado de imensa fragilidade oculta que o mundo exterior exige que ela retorne ao centro do palco. É um timing terrível. Péssimo! A Sybil passou a vida inteira confortável nas sombras daquele laboratório legal, mas agora ela é confrontada com o funeral do juiz Donnelly. Um funeral que, detalhe, acontece de uma forma absurdamente bizarra. Ah, os 6 meses de atrás. Sim, 6 meses. A própria Sybil escreve um e-mail com aquele humor ácido, característico, chamando a situação de gauche, tipo de uma grosseria sem tamanho, e perguntando ironicamente se a família deixou o corpo do juiz no gelo durante um semestre inteiro. Ela não perde a piada, né? Nunca. Mas o problema real começa quando a viúva, Alice, entra em contato e pede que a Sybil faça um discurso. Que ela diga algumas palavras no memorial. E a nossa cadela de metal frio, a mulher que não temia advogados milionários, Entra em pânico total. Mas é porque esse pedido não ativa o medo de falar em público. Ativa um trauma corporal real. Ah, a história da mãe dela. Isso. Quando a Sybil tinha 18 anos, a mãe dela faleceu de câncer. E a estrutura da família desmoronou instantaneamente. O pai perdeu a capacidade de funcionar. O irmão mais novo dela, o Félix, sofreu um choque tão grande que ficou mudo por anos. E sobrou pra ela. Coube a Sybil, uma adolescente, fazer o elogio fúnebre. Mas o peso emocional foi tão físico, tão pesado, que ela teve náuseas e vomitou na frente de todos os presentes na igreja. Imagina, uma cena que deve assombrar a cabeça dela há décadas. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma epifania aí. Ela percebe a oportunidade. Ela percebe que esse funeral absurdamente atrasado é a grande chance de colocar as cartas na mesa. É a oportunidade de responder não só aquela jornalista condescendente, mas a todo mundo que sussurrava pelos corredores do tribunal. É o momento de defender a genialidade dela. De reivindicar o legado que ela ajudou a construir e de encerrar a carreira ditando as próprias regras. O problema é que ela não quer entrar naquela igreja sozinha. Ela precisa de um acompanhante. Um plus one. Um plus one. E adivinha quem a mulher de gelo convida? O James Land. O James Land, que vem a ser ninguém menos que o pai do Harry. Aquele garoto de 12 anos com quem ela troca cartas em código. É genial. O humor negro dessa situação é espetacular. Pensa bem, uma mulher implacável e hiperracional se vendo na posição de arrumar um encontro de última hora
para ir ao memorial do ex-chefe. O mesmo homem com quem os jornais insinuavam que ela era casada profissionalmente. É uma ironia muito bem escrita que dá um alívio cômico brilhante para a tensão daquele momento. Com certeza. Mas, no fundo, a decisão de falar no funeral transcende a homenagem ao Guy Donnelly. As entrelinhas nos mostram que é um ato de profunda autopreservação. Como assim? A Sybil entende que o relógio está correndo contra ela. A ponte levadiça está enferrujando e a visão dela vai, eventualmente, desaparecer por completo. Ah, é verdade? A cegueira? Sumir aquele púlpito é o último grande pronunciamento público que ela pode fazer com controle total de suas faculdades, da sua imagem e da sua história. Ela está finalmente reivindicando a si mesma. É a última vez que ela baixa a ponte levadiça para o mundo, vê quem está no castelo, antes de fechar as portas para sempre. Exato. E isso resume de maneira brilhante a dualidade assustadora e magnífica da Sybil Van Antwerp. É uma personagem rica demais. Por um lado, nós temos essa mente afiada como aço, uma força da natureza que elaborava argumentos implacáveis com precisão cirúrgica, mas habitando o mesmo corpo, respirando o mesmo ar, há uma mãe permanentemente dilacerada, caminhando há 40 anos por uma estrada fria e solitária. É a história de uma mulher que alterou o destino de dezenas de pessoas ao seu redor através do poder bruto e da manipulação das palavras no papel. É incrível. E é exatamente prestando atenção em como ela usa essas palavras que nós deciframos suas diferentes facetas. A magia do formato epistolar do livro está aí nos mostrar como ela molda sua voz para cada destinatário. Muda completamente, né? Muito. A Sybil acadêmica e incisiva na carta para jornalista é completamente diferente da Sybil conspiratória e carinhosa que escreve em códigos para o menino Harry. As cartas revelam não apenas o que ela quer dizer, mas quem ela decide ser para cada pessoa. Sim, mas o que não me sai da cabeça, depois de mergulharmos em todo esse material para essa análise de hoje, é o destino daquelas cartas mais cruas. As não enviadas. Pois é, a maioria das cartas onde ela é brutalmente honesta nunca chega a uma agência dos Correios. Ficam só para ela. A confissão sobre o terror da escuridão, os pesadelos com a tinta derretendo, um relato detalhado do apagão que destruiu o carro, a resposta magistral defendendo a parceria dela com o juiz. Ficam tudo na gaveta. Todas essas palavras, todo esse pedaço vital de quem ela é, acaba dobrado de cabeça para baixo dentro de uma gaveta com letras maiúsculas indicando não enviada. O que nos coloca diante de um paradoxo fascinante sobre o que realmente constitui a nossa identidade. Exato. E é justamente esse paradoxo que eu quero deixar como uma provocação final para quem está nos acompanhando hoje. Algo para a gente pensar depois que essa nossa conversa acabar. Manda. Se nós passamos a vida acreditando que somos definidos pelo que dizemos, pelo que enviamos e pelas narrativas que construímos ativamente para o mundo, o que acontece com todas aquelas verdades que nós trancamos na gaveta? Fica o questionamento. Será que um e-mail furioso que rascunhamos no meio da madrugada e deletamos, ou uma carta transbordando vulnerabilidade que nunca tivemos a coragem de selar, define quem nós somos de uma forma muito mais pura e real do que todas as mensagens polidas que nós de fato decidimos enviar? Nossa, muito profundo. Fica o convite para olharmos para os nossos próprios rascunhos. Muito obrigado para quem acompanhou mais esta nossa imersão profunda. Foi incrível. Continuem curiosos, continuem investigando e até a próxima!